Eu sou Antônio Bortoloso, nasci de Mirassolândia, vim morar em Parmeira do Oeste no ano de 59. Eu estava completando 18 anos de idade. A cidade hoje está parecendo cidade. Naquele tempo mal, só tinha mais o movimento era na Rua Brasil, mas estava bem comerciante, já tinha bastante quando nós chegamos. Ainda tinha lote vazio aí no centro, mas aonde que está a farmácia da Natália mesmo, era vazio. Vinha parque de diversão, montava ali naquele que era lugar que tinha, juntava mais gente, né? E habitante tinha bastante, mas na cidade era pouco, mas era no sítio. A rua não tinha nem sarjeta, não tinha nada. Quem tinha, por exemplo, uma água encanada era de poço de cisterna. Então, de tarde, se o ar estava parado, fazia muita poeira, então a poeira não saía de dentro da rua. Era uma coisa meio difícil, sujava todas as lojas. Não tinha. Algumas firmas fez calçada por conta delas, né? Mas não tinha. O asfalto estava parado lá em Mirassol, nessa região inteira não tinha asfalto. Então, nem rodovia não tinha que passar dentro de toda a cidade para vir com a mudança. Levou uma noite para chegar aqui um caminhão Chevrolet tocado a gasolina, né? E passou dentro de São José do Rio Preto e viemos vindo. Aí, como meu pai era lavrador e eu já trabalhava e gostei bastante daqui, porque os mantimentos daqui você plantava, dava gosto de ver, daí 3 dias, 4 dias que você ficava sem ver, dava uma diferença muito grande. Os cafés que tinha aqui eram muito bonitos, terra nova. Então eu trabalhava na roça e trabalhava contente. Só que era difícil o meio de comunicação. Era por uma carta para os parentes que ficou para trás. Não tinha outro jeito de comunicar com o parente. Era por aí, daí por diante. E eu não tinha muito caçador aqui. Mas eu nunca foi meu. Eu não gostava de caçar, eu gostava de pescar. E tomar banho no córrego também eu gostava. Eu era nadador. No Ribeirão da Ponte Pensa, que nós pertence. Até a fazenda é a Fazenda Ponte Pensa, né? E nós pescava lá. Direto no sítio, eu estou lá até hoje, no mesmo terreiro. Vai completar dia 1º de agosto, 64 anos. Só que era uma casa de pau a pique. Nós moramos nela 6 anos. Em 67, que construiu a casa que eu estou morando nela até hoje. O meu pai construiu. E eu nunca saí do meu pai, então estou nela até hoje. Era eu, quando nós mudamos aqui, era eu, o meu irmão mais velho, depois era uma irmã mais velha do que eu, depois eu sou o terceiro, depois era uma irmã a quarta, depois era um irmão, o quinto irmão. Então nós éramos em 5 e com meu pai e minha mãe nós éramos em 7. Então me traz boas lembranças daquelas épocas. Principalmente do que eu gostava, que tinha demais. Eu me inspiro bastante na música sertaneja, que tinha muito violeiro naqueles tempos.
Então eu saía de casa, pertinho de casa, eles tinham os violeiros, cantava até 9 horas da noite, até 9h30. No outro dia tinha que trabalhar firme, né? Então não podia ficar. Mas no fim do ano tinha a serenata também. Do dia, o último dia do mês de dezembro para amanhecer ano novo, nós amanhecia de casa em casa, fazendo serenata, né? E eu gostava daquilo, eu adorava. Eu até depois de casado eu fui ainda. A diversão era baile lá no sítio mesmo. E não tinha outro tipo de diversão. Para vir na cidade era difícil. Era 6 km naquele tempo, que a minha casa era longe da cidade. O meio de transporte para vir era cavalo, mas os animais era para trabalhar na roça também. O dia que trabalhava na roça você não podia vir. Então vinha de a pé. Muitas vezes eu vinha a pé. E era 6 km, agora diminuiu 1 km, ficou 5 km. E com mais estrada bem melhor, e pega 1 km de asfalto, que a nossa estrada fica bem em cima do trevo, né? Então, nossa, mudou Parmeiro do Oeste que nem um dia à noite. Só que naquele tempo tinha 33 mil habitantes em Parmeiro do Oeste. Dizia o povo que tinha, e eu acho que tinha mesmo. Porque a gente vinha na cidade, a Rua Brasil ficava. Parecia uma festa de tanta gente que tinha na rua inteira. Quando tinha um parque de diversão, e era para esse lado aqui do Oeste, então essa Rua Brasil ficava lotada de gente. Era bem divertido para as coisas. Eu só, para falar pura verdade, eu só vi coisa boa em Parmeiro do Oeste. Não vi coisa ruim, só quando minha mãe faleceu, né? Aí deu uma complicada, né? Ela era chefe, né? E aí ficamos sem chefe. Aí toquei seu chefe, né? Então, aí, mas estou contente. Construí minha família lá no Córrego do Sucuri, que eu conheci ela mesmo foi na cidade do Parmeiro do Oeste. Um amigo meu me apresentou a ela, aí começou o meu namoro com ela, né? É namoro que fala, né? E, e deu certo de nós se casar, e estamos juntos. Hoje, esse ano vai fazer 50 anos que nós é casado, e tenho 2 filhas e 4 netos. Nenhum é casado ainda, tem neto namorando já. O mais velho está com 22 anos. E o mais novo está com 9 anos, parece. Ou 8 anos, parece. É 8 anos. A escola era difícil. Era. Lá no Sucuri tinha uma escolinha. Nós falávamos escolinha, né? Eu estudei em Mirassolândia. Eu tenho diploma de 4 ano. Tirei diploma em 1954. Mas a escola daquelas épocas era forte. Então eu reprovei 2 anos, o primeiro ano e o segundo ano. Eu fui 6 anos para tirar o diploma de 4 ano. Naquela época não tinha nem o ginásio Serapião. Ele foi fundado bem depois. Eu não sei em que ano foi fundado o ginásio Serapião. Foi o primeiro ginásio. E eu conheci o professor Serapião também. Ele deu aula lá no Córrego do Sucuri. E você vê como a coisa era difícil naquela época. Ele ia a cavalo, o meio de transporte dele, para ele ir lá dar aula para os meninos do Sucuri. Era um cômodo quadrado, não sei de quantos metros. Depois, com o tempo, fizeram mais outro de lado, fez um barracão no meio. E aí, esse professor Serapião, a égua dele espantou. Ele estava lendo o jornal para um homem na beira da estrada, uma notícia, e não sei do que a égua dele espantou e ela se movimentou mais, né? E ele caiu e quebrou o braço. Aí ficou 6 meses sem aula no Sucuri. Então, é por isso que eu falo que era difícil.
E foi difícil mesmo. Minhas filhas estudaram na escolinha do Sucuri. Uma tirou diploma de quarto ano lá, mais velha. A outra já estava querendo acabar, eu passei ela para Parmeira do Oeste. Mas terceiro ano, a segunda filha, que é essa aí que está comigo, ela fez terceiro ano lá no Corpo do Sucuri. Elas estudou naquele ginásio Léo Disney, né? E depois fizeram colegial aqui no Oeste. Não era Disney. Morreu um professor, o nome daquele ginásio é o nome de um professor. E ele jogava bola, e foram jogar em Aurifranco, esse lado é Aurifranco, eu sei que foi. E aconteceu um acidente, ele morreu, aí ponharam o nome dele no ginásio. E naquela época também tinha a casa do professor lá na escolinha. O professor ficava lá. Se ele quisesse vir na cidade, ele precisava pedir para algum que tinha uma charrete, um carrinho de animal, assim, para ele vir. Eu lembro, o São Augusto chamava o professor quando nós chegou aí. Meu irmão mais novo ainda ia, ele foi na escolinha. Por isso que eu conheci bem, tinha um campo de futebol em frente da escolinha, né? Então me traz essas lembranças. E São Augusto morava lá. Olha, o meu irmão, logo que chegou aqui, trabalhando, aconteceu de inflamar o dedo dele, né? E ele precisou abrir, né, para sair aquilo que tinha dentro do dedo dele. Aí já tinha o doutor Antônio Queda em Parmeira do Oeste, mas não tinha hospital, era numa casa. Que até meu pai chegou, falou boa tarde, falou que era lá que o doutor estava. E meu pai chegou e falou boa tarde, ele falou boa tarde. Aí meu pai viu que ele não estava no uniforme, né? Ele estava sem uniforme. Ele falou, o doutor está? Ele falou, o doutor sou eu, o senhor desculpe porque eu estou sem uniforme, mas eu sou o doutor. E ele rasgou o dedo do meu irmão, era difícil, né? Tinha que vir de carrinho de animal, não tinha. Se precisasse de ambulância, não tinha. Ele morava na casa. Depois ele construiu o hospital ele mesmo, né? Que hoje é uma escola, não sei como que é o nome daquela escola. Ela é particular, né? A farmácia do Zé Rovella era um farmacêutico afamado. E eu, só que quando eu mudei aqui, acho que já não era mais ele que fazia, mas há tempos atrás, quando morria uma pessoa, era ele que dava o testado de óbito, sendo farmacêutico, porque nem doutor não tinha, né? Então disso tudo eu lembro ainda. E depois veio o doutor Antônio Queda. Mas eu, graças a Deus, eu nunca precisei de doutor. Deu certo que nunca precisei. Agora, depois de idade, já precisei. A minha casa era de esteio de aroeira, né? E feita a parede de barrote de coqueiro. Aí depois pregavam a ripa perto da outra, só pro lado de dentro, pro lado de fora não. Embarreava com barro, que nós mesmo fazia, né? Embarreava, depois alisava bem, até passava cal. A luz era lamparina. Eu lembro. Porque nós chegou em 59, a energia chegou em 78, 77. Chegou a energia. Que a minha menina mais velha já era nascida. E a nossa casa deu certo de o homem colocar as luzes primeiro que os vizinhos, né? E nós acendemos todas as luzes e ela falou, na minha casa acendeu. Vixe Maria! Aí no meu sítio tem uma igreja. Naquele tempo tinha bastante gente. Aí puxou energia na igreja também, que não tinha. Aí puxou a água também, que não tinha, puxou do nosso poço. E aí foi melhorando, né? A maioria do povo era.
Era difícil. Depois que eu vinha na missa, mas de domingo só, cedo. Eu vinha a cavalo, senão de charrete. Eu vinha de domingo. Participei muito tempo quando eu era solteiro, né, na igreja. Eu sou católico, sou de família católica, mas então eu vinha na missa a cavalo. A igreja aí de Parmeira do Oeste é a principal, né? A padroeira Santa Luzia, né? A frente era virada para a rua. Eu me esqueço o nome da rua que é atrás da igreja hoje. Marechal Deodoro. Ficou muito tempo com a frente para essa rua e depois resolveram mudar ela para a Rua Brasil. E eu achei que ficou melhor. Tem gente que não gostou. Eu não sei agora, mas eu achei, na minha opinião, eu achei que ficou melhor virada para lá. E já teve gente, há poucos tempos eu vi gente reclamando que não era para ter mudado. Quem reclamou comigo foi um dos primeiros moradores de Parmeira do Oeste, né? Eles que ajudaram a construir, né? Então eles achou que não deveria ser a igreja mudar a frente dela para a Rua Brasil. Então, e lá no meu sítio tem essa igreja também. Naquele tempo tinha bastante movimento. O bispo ia crismar os crismantes lá mesmo, porque tinha bastante. Então, nesse mês de maio, fazia novena. Então, no último dia da encerração da novena, vestia bastante menininho, menininha de anjo. Então, nós fazíamos uma escada improvisada na frente da igreja e era no pátio da igreja que celebrava. Era bonito. E minhas meninas mesmo participou, fez a primeira comunhão lá, fez a crisma lá, foram crismadas lá naquela igreja mesmo. Então me traz recordações boas, né? Da comunidade lá do Sucuri. Até hoje, eu nunca passei um desaforo lá, graças a Deus. A maioria era gente do norte. E me traz até uma lembrança que eu vinha na missa e depois ia no correio, porque a minha irmã namorava, né? O namorado dela ficou lá. E ela mandava eu ver se tinha carta dela no correio. E o correio era na rua da frente da igreja ali, para baixo do hotel um pouco, mais ou menos, era o correio. E formava uma fila que vinha até no hotel, para ver se tinha carta, né? Os nortistas. Eu vi um nortista chorando, esperando uma carta da mãe dele e não chegou. Ele chorou. Isso eu vi na minha frente. Então, tinha tristeza, né? E aí tinha, era a Argentina, que era dona do correio. Aí ela falava, eu falei, tem carta da Luzia Bortoloso? Ela falou, tem. Eu olhava, tem. Mas eu não vou entregar para o senhor, não. Para você, não. Porque eu era um rapaz novo, né? Para você, não vou entregar, não. Ela que tem que vir buscar aqui. Aí eu chegava em casa e falava para ela que tinha carta, né? E ela eles me entregavam para mim, de medo, né? Acho que eu consumisse com a carta, às vezes, né? Acho que era isso, né? Mas nunca eu iria fazer, eu nunca teve nem intenção de uma coisa dessa. É difícil, né? Ia virar uma briga, né? Ela se casou até com esse rapaz, sabe? Não, ela voltou para trás. No município que nós morávamos. No município não, que era distrito ainda. De Mirassol, né? Nós pertencia à comarca de Mirassol. Ela voltou para lá, de morar lá. Ela já morreu até, está sepultada em Mirassol. Então, acho que é essa minha história de Parmeira do Oeste. Maio em diante, que eles costumavam vir, né? Não vinha no dia da padroeira, assim, não. Eles vinham porque aqui tinha muita gente, né? Nossa, mas até eu me divertia dentro do parque, tinha jogo de tudo quanto era jeito, né?
Você experimentava passar um tempinho, né? A diferença daquele tempo para hoje. Hoje eu falo que está bem melhor, né? Porque naquele tempo era nem estrada, não tem, nós consertava a estrada do Sucuri de enxadão para nós vir na cidade. Então hoje não, hoje tá, graças a Deus, né? Que melhorou, eu acho que mais de 100%. Eu acho que melhorou mais de 100%. Se eu lembro, tinha a Riachuelo. Lá em Mirassolândia, a minha cidade era pacatinha de tudo, não tinha loja nenhuma. E cheguei aqui via Riachuelo, tinha cinema, já estava o cinema. E eu gostava de filme, assim, por exemplo, não sei como falar de comédia, né? Do Mazzaropi. Aí espanhava as placas nas esquinas, tal dia vai ter um filme do Mazzaropi. E até lá naquela esquina da igreja, as placas. Aí às vezes eu dava de vir na cidade e via, né? Aí eu vinha assistir o filme, eu gostava de assistir filme. Olha, moça, às vezes eu vinha sozinho, às vezes eu vinha com companheirada. Eu tinha muito amigo, né? Final de semana já tinha a novena de quarta-feira na igreja, aí já programava um baile em tal casa, né? Tal casa vai ter um baile, vai ser um baile lá. O sanfoneiro era lá do Sucuri mesmo. Ele mora aqui em Parmeiro do Oeste até hoje, ele está morando aqui na cidade. É o Antônio Bradácio, que era o sanfoneiro nosso lá no Sucuri. Então, eles reunia lá na igreja, vamos fazer um baile sábado. Quem fornece a casa, o terreno? Eu forneço, o cara falava, né? Então fica tratado. Aí fazia quermesse na igrejinha também, naquelas épocas. E hoje não, hoje tem um barracão feito de certinho, né? Naquele leilão, assado, assado de frango, leitoa, bolo, tinha bebida, né? E mesa, apoiava para se sentar, cadeira, mas reunia todo o povo. Aí, na sexta-feira, o Soberto Bradasco, que já é falecido, ele era o chefe para administrar, né, essas coisas. Aí a reunião era na sexta-feira, e a quermesse ia sair no sábado. Aí então ele falava, por exemplo, para mim, né? Eles me chamavam de Tunico. Eu sou Antônio, mas eu sou conhecido por o Tunicão, e o fulano de tal vai cortar a forquia. O fulano e o ciclano vai cortar bambu. O fulano e o ciclano vai buscar pano de bater arroz, que batia bastante arroz, todo mundo tinha pano para estender no chão para bater arroz, né? Para fazer a barraca, era barraca com pano. E no sábado, quando era 2 horas, a barraca estava feita. Cada um tinha uma função. E todo mundo respeitava muito o Soberto Bradassi, né? Ele foi bom administrador. E ele guarda as boas lembranças até hoje, né? Ele era diretor do time de futebol também, do Sucuri. E o time ia bem, porque ele era um administrador respeitado. Nunca teve malquerência, não. Tem boas lembranças. Isso aí me traz boas lembranças até hoje. Era um divertimento que tinha, né? Meu pai adorava o dia que falava que tinha jogo no Sucuri, porque ele ia lá. Não para assistir jogo, mas para encontrar com os amigos dele, né? Não existia tantas leis igual existe hoje, né? No futebol profissional, né? Nem no profissional, aumentou muitas leis, né? Aí tinha o Soberto Bravasco, que era o diretor, ele era o responsável para tratar o jogo também, mandar ofício, falava mandar ofício para outro time, né? Mandava ofício para o Baiado, às vezes, mandava para o Azem, para a Fazenda do Azem. Desses campos de Parmeiro do Oeste, tudo ele
Foi umas par de vezes, né? Sucuri, eu ia junto, eu gostava. Eu não jogava, mas gostava. Só dia de sábado que fazia racha, eles foram lá fazer racha. Aí eu ia. Mas de tardezinho, porque nós trabalhávamos, naquele tempo tinha muito serviço, nós trabalhávamos até 3 horas, 3h30 da tarde, no sábado. Sempre, e não estou arrependido, gostei de fazer o que eu fiz. Não estou arrependido de tudo um pouco, arroz, milho, feijão, algodão, café, tudo misturado. Vendia, a maioria vendia para fora. O arroz, quando nós entrou aqui mesmo, vendia a maioria para fora aqui em Painel do Oeste. Tinha pouco comprador aqui. Agora o café sempre vendeu aqui. Já tinha máquina de benefício de café, já tinha comprador. Ou tinha a máquina e o benefício, né? Mas o comprador era de fora, né? Mas ele fez uma filial aqui em Palmeiras do Oeste. Ele era de Neves Paulista, né? Lá na Baixadinha. Hoje é uma oficina lá, né? Uma máquina de benefício de café. E não tinha abafador. Beneficiava café e a paia ia caindo no chão. De tarde virava aquele poeirão dentro da cidade. Então, depois veio a lei de fazer uma tuia e o canudo da paia ia lá, então não fazia poeira, né? E naquele tempo, nossa, tinha dia que eu vinha de tarde na Palmeira de sábado, tava um poeirão, aí na Baixada, aquela Baixada que nós falávamos, a Baixada do Patini, tinha uma sorveteria ali, aí era o ponto que o caminhão de jogo parava para tomar sorvete, quando ia indo e quando voltava também. Aí fazia uma poeira e o ar parava, a poeira descia. O dono de loja se via doido naquela época. Então, que nós veio aqui, tinha a Pernambucana. Tinha. Aí veio a Riachuelo, né? Tinha a Riachuelo. Aí fez um prédio a par da Riachuelo e montou a Pernambucana, a Riachuelo foi embora. Foi embora, no outro ano ela já foi embora. Aí ficou a Pernambucana, ficou muitos anos a Pernambucana. Aí depois foi indo que fechou também a Pernambucana, né? Só tem Jales hoje, nas pontos mais que tem mais gente, né? Então, eu não sei se a Rua Brasil, que foi asfaltada em primeiro lugar, deixa eu ver, foi 60 que começou o município, entregou em 65 começou o novo prefeito. O primeiro foi o Manuel Pantaleão. O segundo foi o Francisco Garcia Otarola, conhecido como Chico Bananeira. Ele governou Palmeiras do Oeste 5 anos. Pantaleão governou só 4 anos. Aí entrou o São Batista, no próximo terceiro prefeito. Governou mais 4 anos. Aí entregou para o professor Cívio, Lacativo Paulette, parece que era o sobrenome dele. Professor Cívio. Governou 4 anos. Aí entrou o Hélio Ponce, o quinto prefeito. Não, entrou o Batista de novo, depois do Cívio. Mais 4 anos. Aí o sexto prefeito foi o finado Hélio Ponce, que governou o Palmeiras do Oeste 6 anos. Eu não sei falar mais os anos, Aí depois do Hélio foi o finado Minguito, Domingo de Marques. Depois do Domingo de Marques foi o doutor, filho do doutor Francisco, me esqueço o nome daquele prefeito, viu? Depois foi o João Boiadeiro. Depois foi o professor Dirso. Depois do professor Dirso foi o Montanari, Pezão Montanari, eu nem sei o nome dele. E ele governou 4 anos.
Depois governou mais, aí tinha direito de candidatar, ele ganhou de novo, governou 8 anos. Aí ele apontou o Sparafani, governou mais 4 anos. Aí o Sparafani apontou ele ganhou, aí tiraram ele, não sei por que motivo, aí ficou o Dodô, e o Dodô está até hoje. Tá, vai vencer 8 anos do Dodô, né? Eu lembro de todos os prefeitos. Lembro, tudo eles. Não, quem comandava aqui era Jales. Ah, era difícil, né? Naquele tempo eles não cuidavam, nem bem dizer, nem de Jales, que dirá do Parmeiro do Oeste, né? Mas a estrada do Sucuri foi aberta. Bom, já quando nós mudou aqui já estava aberta, mas eu fiquei sabendo que foi Jales, trator de esteira que veio, porque era mato, né? Quem abriu foi Jales, o município de Jales. Já era o município, Jales. Então, aí, quando levou ao município em 59, né? E teve a primeira eleição em 59, e aí ela já comprou uma máquina pequena, essa niveladora para nivelar a estrada, mas não vencia nivelar todas as estradas, porque aquele tempo era roça e corria muita enxurrada quando chovia, né? Então isso estragava a estrada, tudo. Mas aí foi indo que ficou. Ficou porque você fazia tudo aqui, né? Naquele tempo tinha coleteria, né? Você tinha que ir em Jales, né? Aí veio a coleteria, aí veio um banco, não tinha banco. E, e veio a prefeitura, né? E veio, ficou melhor, bem melhor. E aí, cada vez foi melhorando mais, né? O que eu acho mais importante para mim mesmo é a amizade que eu tenho aqui. Graças a Deus. Sou bem conhecido. Nunca levei um desaforo. Também nunca fez desaforo para ninguém. Então, eu tenho isso guardado no meu coração, de coração mesmo. Eu amo o Parmeira do Oeste. Eu acho que o Parmeira do Oeste está dentro do meu coração. Parmeira do Oeste, para mim, é tudo. E já esse ano vou completar 83 anos, dia 27 de julho, né? E penso que acho que o fim da minha vida vai ser aqui. Eu queria ficar lá no sítio, sabe? Eu não estou no sítio por... Eu adoro ficar lá. Então, muita gente me fala que está na hora de eu mudar para cá e eu falo que, por enquanto, não. Parei, não, falar que eu não faço nada. Eu água, uma horta, né? E sempre tem. Para a gente morar num sítio e não ter um porco para tratar de manhã cedo, não ter uma galinha para jogar um milho, então, né? Isso aí tem ainda, né? Então eu faço isso para minha esposa, né? Eu trato o porco, eu água a horta para ela. Mas eu não aguento mais trabalhar. A minha esposa se chama Angelina Prina Bortoloso. Me deu bastante alegria na vida. Eu acho que a minha vivência foi boa. Foi. Vixe. Me casei com a Angelina, minha vivência mudou 100%. Queria a minha filha logo em seguida, né? Ela já veio crescendo, me tornei pai, né? E aí veio a segunda. Eu vou te falar por a verdade, eu sou um pai, eu digo, eu falo na frente delas mesmo. Eu nunca dei nem um puxão de orelha nessa filha minha caçula. Só na mais velha que eu dava algum beliscão nela, que eu era o professor dela de noite, né? E ela era muito ruim de matemática. E eu dava algum beliscão e ela assustava, né? Mas bater eu nunca bati em filho, não. De jeito nenhum. Também nunca precisei. Só eu falava, elas me atendiam, graças a Deus.
Eu tenho boas lembranças das minhas filhas e dos meus netos também. Isso é tudo para mim. Só que eles gostam mais da avó do que de mim. Não sei, a avó é carinhosa, né? Ela chega lá, ela já vai aprontando qualquer coisa para ele. O que tem, ela vai aprontando. Pois eu tenho um neto que larga a casa dele, vai almoçar lá na avó, tem dia. Então, você não vai ficar contente com uma coisa dessa? Mas não tem coisa melhor do mundo isso. É. Então, é isso aí, minha história. Se você me desse licença, posso declamar uma poesia curtinha? Oi, que saudade que eu tenho da minha santa infância, de reviver com saudade o meu tempo de criança, abraçar meus coleguinhas que nunca mais eu vi e rever a linda igrejinha no bairro onde eu nasci. Que saudade da bandinha que tocava nas quermesses. Nosso tempo de criança nunca mais a gente esquece. Era só ler.
É